Boa noite, boa noite, bancário, boa noite, bancária. Eu sou a Juvândia, presidente do sindicato, e nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós vamos falar para vocês o resultado da negociação que começou ontem e terminou agora há pouco. E o tema era saúde e segurança bancária. Também nós estamos aqui com um convidado, que é o Daniel Reis, que é funcionário do Itaú Unibanco, e é diretor aqui do sindicato, da executiva. E acompanha essas discussões de segurança bancária já há algum tempo. Bom, mas antes de falar para vocês o resultado da negociação, eu queria convidá-los a assistir uma animação, é um curta que nós fizemos e que vai mostrar um pouquinho do dia de bancário. Reunião agora. Você está longe de bater sua meta na venda de cartões de crédito. Está devendo também seguros e planos de previdência. Qual o seu problema? Eu não aguento mais essa fila. Diversidade sempre! Vamos para a reunião? Seu perfil não serve para esta agência. Sua incompetência está atrapalhando nossa colocação no ranking. Pai, vamos brincar! Eu sei que muitos de vocês se encontraram nesse filme, porque ele representa um pouco do dia de bancário. Acorda cedo, muito trânsito, chega na agência, tem que vender produto, muita pressão, muita cobrança, sai para almoçar, rapidinho, volta, mais pressão, mais cobrança, mais venda de produto, mais cliente para atender, depois mais trânsito, vai estudar, uma pós, uma graduação, o banco te cobra, e volta para casa cansado, o filho quer brincar e você está lá, depois de um dia de tanto trânsito, tanta pressão, tanta cobrança, cadê o ânimo e a disposição para brincar com o filho, né? E a vida vai passando.
Mas no final a gente diz que não precisa ser assim, a gente tem que mudar essa realidade. A gente tem que pensar nas pessoas, e a nossa campanha diz, outro banco é preciso, né? E a gente chama os bancários para participar da campanha para a gente construir esse outro ambiente de trabalho. E na nossa pauta de reivindicação, o artigo 63, a gente está falando um pouco do fim das metas abusivas. E é exatamente o relato que a gente tem do dia a dia do trabalhador, do bancário, da bancária. Nós pedimos que vocês mandassem alguns depoimentos do que vocês passam no dia a dia, dessa pressão, dessas metas. Recebemos vários depoimentos. E nós estávamos na mesa de negociação com a FENABAN discutindo isso. Mas qual o resultado? Nós tivemos muito mais nãos, né, do que avanços. Muitos nãos, poucos avanços. E a gente vai contar um pouco para vocês agora como é que foi isso. E para o Daniel, que está aqui comigo, que é funcionário do Itaú Unibanco, dirigente aqui do sindicato, que acompanha a discussão de segurança bancária. Então, hoje a negociação foi sobre saúde e segurança. E a gente, nas questões de saúde, discutiu o fim das metas abusivas. Os bancos, na verdade, não trouxeram absolutamente nada de concreto, nada de efetivo para esse debate das metas abusivas, ou da pressão excessiva para vender produtos, metas que são difíceis de atingir. E o que eles disseram na mesa de negociação? Que as metas são atingidas, os bancários atingem as metas, todas. E a gente falou, mas a que custo que essas metas estão sendo atingidas? Muitas vezes a custas da saúde do trabalhador, que está tomando remédio. Nós recebemos depoimentos de bancários, e muitos, dizendo para a gente que toma calmante para dormir, tarja preta para controlar o estresse, a ansiedade, que sente muitas dores, né, no corpo, por conta dessa pressão excessiva que sofre no ambiente de trabalho. E tudo isso nós registramos na negociação. Nós precisamos resolver esse problema, porque as pessoas têm que ser colocadas em primeiro lugar. A gente não pode pensar só no lucro, tem que pensar nas pessoas. Bom, e esse debate não andou. Os bancos querem protelar e a gente entende que tem que ter uma solução para esse problema, que a gente tem que avançar nesse debate das metas. Os bancos insistem que as metas são estabelecidas de cima para baixo mesmo. Nós queremos que o bancário tenha condição, a partir do local de trabalho, também interferir nessa discussão das metas. E a gente tem proposta, por exemplo, o Caixa está atendendo, o Caixa tem que entender bem o cliente, o Caixa tem que entender rápido, né? Tem tempo, em alguns bancos o Caixa tem tempo para atender, tem quantidade de autenticações que ele tem que fazer, ele está lidando com dinheiro, né? E alguns bancos também, quando o Caixa dá diferença, e muitos, aliás, eles cobram do funcionário essa diferença, que a gente também não concorda com isso. Bom, e o Caixa, além disso, ainda tem meta de venda de produto, ainda tem que vender produto. E nossa reivindicação é que o Caixa não pode ter meta para venda de produto. Isso acontece no Itaú, isso acontece no Santander, isso acontece, inclusive, em banco público. Mas a gente não pode permitir isso. O Caixa tem que ter tempo, se concentrar para atender bem o cliente. Esse é o papel e a função do Caixa. Mas tem outras coisas. Os rankings hoje são usados para expor os funcionários, né, para humilhar os trabalhadores. Então, nós também pontuamos que tem que acabar com esses rankings, essa exposição que o trabalhador, ao qual o trabalhador está sendo exposto, está sendo submetido, né, todos os dias. Essa cobrança excessiva, o trabalhador recebe vários torpedos. Agora também os bancos adotaram as mensagens por celular, cobrando quantos produtos já vendeu naquele dia, né? O superintendente, o gerente regional, cobrando do trabalhador, do gerente comercial, do gerente pessoa física, jurídica, quantos produtos ele já vendeu naquele dia, né? Quanto da meta dele ele atingiu e quanto da meta da semana que vem ele acha que vai atingir. Inclusive tem banco cobrando isso. Quanto da sua meta da próxima semana você acha que vai atingir, que tem condição de atingir. Então, assim, nós tivemos poucos avanços e vamos falar no próximo bloco desses avanços da segurança, mas os principais pontos, inclusive de segurança bancária, nós não tivemos avanços.
Então, veja, na negociação, eu estava dizendo que nós não avançamos nas metas abusivas, no fim das metas abusivas. Nós acumulamos alguns consensos no debate do combate ao assédio moral, mas não avançamos porque ainda tem pontos que não estão solucionados e nós suspendemos para continuar o debate no outro momento. Vamos tentar superar esses pontos, mas ainda também não avançamos. Na reivindicação de isonomia para as pessoas que estão afastadas por licença médica, como vale alimentação, depois de 6 meses as pessoas perdem, o vale refeição, a participação nos lucros e resultados, que pela convenção coletiva você tem que ter trabalhado pelo menos um dia no ano para você ter direito, e a nossa reivindicação é que tenha se garantido esses direitos por todo o tempo do afastamento, porque obviamente ninguém escolhe adoecer. Então isso também nós não avançamos. Nós reivindicamos que as pessoas não percam a sua comissão depois que elas retornam da licença médica, e acontece em alguns bancos hoje, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e também não conseguimos avançar. Bom, então, na segurança bancária, como eu disse, está aqui o Daniel, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Daniel, que acompanhou e acompanha essa discussão aqui no sindicato, acompanhou a mesa temática de segurança. O que nós conseguimos avançar no tema de segurança? Bom, os bancos têm que registrar boletim de ocorrência. E isso eles concordaram e aceitam colocar na convenção coletiva que eles vão registrar boletim de ocorrência toda vez que tiver assalto consumado ou tentativa e sequestro consumado. Daniel, por que é tão importante a gente colocar essa cláusula na nossa convenção coletiva? Explica isso um pouco para o bancário e também fala um pouco desses temas mais importantes da segurança, como portas de segurança, que esse tema nós não conseguimos avançar. Nós temos hoje Banco do Brasil, Banco Itaú, que está querendo retirar as portas de segurança, e nós não temos concordância com isso. O trabalhador está assustado lá no local do trabalho e também não concorda com a retirada das portas. Fala um pouco do boletim de ocorrência e das reivindicações gerais nossas sobre segurança. Primeiro, boa noite, Giovândia. Boa noite. Boa noite aos bancários. Nós entendemos aqui do sindicato que o debate sobre segurança, principalmente quer resguardar a vida dos usuários, frequentadores e dos funcionários do sistema financeiro. Então, nós temos como princípio a questão da vida. E os bancos tratam com desdém esse trabalho, porque a segurança bancária hoje, ela é fundamental para aqueles trabalhadores e principalmente para aqueles clientes que convivem boa parte do seu dia dentro de uma instalação bancária. Quando a Giovândia aponta a questão do boletim de ocorrência, o princípio básico de quando você é assaltado, quando você sofre uma violência em qualquer lugar público, é você registrar um boletim de ocorrência, é você procurar uma delegacia, é você procurar os seus direitos. E os bancos hoje, nem em toda a sua totalidade, acabam fazendo com que abram um boletim de ocorrência sobre o assalto, fazendo com que essa situação de assalto à agência bancária, do índice de ocorrências em agências bancárias, sejam totalmente desvirtuadas nas estatísticas da Polícia Civil do Estado de São Paulo ou na Secretaria de Segurança Pública de todo o país. Hoje, nós temos 3 polícias que são responsáveis para a averiguação dos fatos em relação a assalto a uma agência bancária. A Polícia Federal, que é responsável nacionalmente, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que faz a investigação sobre o assalto, e a Polícia Militar, que é responsável pela averiguação da ocorrência. E os bancos, na sua totalidade, não praticam isso. Por isso que isso é um avanço quando você consegue, na Convenção Coletiva dos Bancários, que os bancos, no mínimo, se comprometam a informar ao Estado que foi assaltado, e essa informação através do boletim de ocorrência. Então, isso aí ajuda nas estatísticas. Outro ponto que a gente avançou na negociação de hoje é em relação ao acesso pelo movimento sindical às estatísticas de assalto às agências bancárias. Por que é importante? Óbvio, nós estamos fazendo uma discussão e nós queremos avançar para melhorar as condições de vida, de trabalho dos bancários. Então, ter acesso às informações é fundamental para quem está na mesa de negociação. Então, nós também avançamos nesse ponto. Eles vão, a cada 6 meses, ficam obrigados a passar os dados nacionais de assalto.
Outro ponto também é o médico ou o psicólogo ir até o local de trabalho no dia que a agência for assaltada. Como é que você avalia esse ponto, Daniel? E para a gente, por que isso também é tão importante? Primeiro, quando a gente fala da questão das estatísticas, as polícias não têm um canal de conversação em que elas detêm os dados sobre estatística nacional sobre assalto a banco. Então, hoje, quem detém isso é a FENABAN. E o movimento sindical acha extremamente necessário você saber o número de assaltos que ocorrem dentro de uma determinada categoria ou até mesmo de um determinado estado, para você calcular o risco em que os bancários estão envolvidos ao ir trabalhar, ao estar presente numa agência bancária. Por exemplo, um dado que não aparece na estatística como assalto a banco é quando o trabalhador bancário é sequestrado dentro de casa ou a sua família é sequestrada e que esse sequestro é feito mediante ao fato dele ser bancário, ou ser gerente, ou ser tesoureiro, ou possuir as chaves do cofre, ou possuir as senhas do banco. Essa estatística não aparece em lugar nenhum como assalto a banco, ela aparece como crime hediondo, aparece como sequestro. Então, nós não temos, por exemplo, o número de sequestros mediante assalto bancários, assalto a bancários. E por que eu digo isso? Porque dentro da Convenção Coletiva dos Bancários, nós gostaríamos muito, sim, de discutir as medidas preventivas. E essas medidas preventivas, elas estão desde a colocação de uma porta de segurança eficaz dentro de uma agência, a postura do vigilante em todos os andares, também a proteção à vida do trabalhador bancário em não deixá-lo transportar as chaves do cofre, as senhas eletrônicas e principalmente aos documentos bancários, porque isso irá proteger não só o bancário, mas livrará a família do bancário também dessa situação de sequestro, da possibilidade de sequestro. Nós entendemos que essa apresentação das estatísticas apontada pela FENABAN é sim um avanço, porque nós teremos um dado oficial nacional, já que não existe uma regra na Secretaria de Segurança Públicas que obriguem os estados a fazer isso. Por outro lado, os bancos precisam avançar na questão do conceito de segurança. Enquanto nós, o movimento sindical bancário, nós entendemos que segurança privada ela tem que garantir a vida do trabalhador e do usuário do sistema financeiro, os bancos pensam na proteção específica do patrimônio. Por isso, dentro de outras cláusulas, nós temos também as cláusulas preventivas, que além da porta de segurança, da fixação de imagens, de câmeras fotográficas, das portas de acesso, da postura do vigilante, como eu já disse anteriormente, justamente para que a gente possa ter uma inibição maior da busca do prêmio, que é a busca do dinheiro, no assalto bancário. Quanto mais o bancário estiver longe do dinheiro, quanto mais o bancário tiver dificuldade ao acesso bancário, ao acesso ao dinheiro, mais difícil será do bandido em poder apontar essa facilidade de assaltar um banco hoje. E como a Giovana já disse, a retirada da porta de segurança de alguns bancos é facilitar o acesso ao assalto e à violência na agência bancária. Daniel, você participa hoje aqui representando o movimento sindical, o sindicato da Secasp. E lá os bancos têm o julgamento, e a gente acompanha as multas que os bancos recebem no período por descumprimento do plano de segurança. Explica o que é a Secasp e o volume dessas multas. A gente tem acompanhado e visto que é grande, que há um descumprimento desse plano de segurança nas agências. Fala um pouquinho disso, que é para o bancário estar entendendo quanto é importante essa discussão de segurança. Bom, o Ministério da Justiça tem um órgão chamado Conselho Consultivo de Assuntos para a Segurança Privada. Essa é a Secasp. Ela é coordenada pela Polícia Federal e tem como seus participantes, além dos membros do Ministério da Justiça, o Exército, os representantes dos trabalhadores da área bancária e da área de terceirizadas e também os representantes da área patronal, os banqueiros e as empresas responsáveis pela terceirização desses serviços. Qual é a função da Secasp? É acompanhar os procedimentos da Polícia Federal, que é o órgão responsável em averiguar se a segurança privada está sendo cumprida nos locais de trabalho. E quando uma diligência da Polícia Federal chega a esse local e constata uma irregularidade, é nosso dever
poder avaliar se os bancos realmente incorreram em uma irresponsabilidade ou em um crime. E isso é convertido para fechamento de agências e multas. Há 2 anos atrás, nós tínhamos aproximadamente 300 casos sendo julgados por mês, com volume de multas para os bancos em torno de 200 a 250 mil reais. Hoje, nós estamos analisando mensalmente em torno de 700 casos, com volume de multas ao sistema financeiro em torno de 1 milhão a 1,5 milhão. Isso representa que os bancos estão relaxando no seu sistema de segurança, que os bancos estão negligenciando pela lei existente atualmente no país. Muito bem, então no próximo bloco nós vamos continuar discutindo esse ponto de segurança e vamos falar um pouco da próxima negociação. Daniel, tem outro ponto importante que nós não conseguimos avançar na mesa de negociação. Hoje, os bancários têm que levar para casa a chave do cofre das agências. Imagina você ter que levar para casa a chave do cofre, né, e a tensão que o bancário fica tendo que levar essa chave para casa. E a nossa reivindicação é que fique proibido o porte da chave do cofre das agências pelo bancário. Isso também nós não conseguimos avançar. E tem um outro ponto que afeta bastante os bancários, principalmente em algumas regiões aí do país, mais do que aqui em São Paulo, que é o transporte de numerários que está sendo feito por o bancário, né? E a legislação, inclusive, proíbe que esse transporte de valores seja feito por bancário. Tem bancário sendo assassinado, né? Perdendo a vida ao transportar dinheiro do banco. E isso tem que ser feito por pessoas que estejam preparadas, uma empresa que tenha segurança, né? Como é que você faça um comentário aí sobre esses dois pontos? Olha, em relação à questão do transporte de valores, e vamos entender que transporte de valores e transporte de chave do cofre, seja ela física, seja a chave eletrônica ou qualquer outro tipo de documentação de relevância no banco, ela se enquadra para o movimento sindical como transporte de valores. E o nosso pedido e a nossa conceituação é que todo transporte de valor deve ser feito por uma empresa especializada. E a argumentação da FENABAN é que hoje é impossível devido à logística. Ora, se o banco abre uma agência aqui na capital, em São Paulo, ou abre uma agência no interior do Amazonas, a premissa para se abrir a agência é que tem um vigilante dentro dela. Isso é, tem que ter uma empresa especializada dentro dessa agência na área de segurança privada. E o que nós estamos querendo é que os bancos atuem nessa área, contratando também o serviço de transporte de valores e tirando essa responsabilidade do bancário. A partir do momento que o banco dá para a responsabilidade para o bancário a responsabilidade da manutenção, da custódia da chave do banco, esse bancário ele é vulnerável a assalto, é vulnerável a sequestro e traz transtorno, não só para a vida pessoal desse bancário, mas traz transtorno para a sua sociedade. É lamentável que os bancos não avancem nessa situação. Inclusive, Juvândia, isso faz parte de uma determinação, de uma orientação nossa junto ao Ministério Público Federal, e esse debate está sendo feito também junto com a Confederação Nacional dos Vigilantes, onde nós queremos impedir que o trabalhador bancário transporte valores, chave do banco, chave do cofre e principalmente documentos bancários alheios à sua situação do dia a dia dentro de uma agência. Então, tem banco que no plano de saúde não tem cobertura de tratamento psicológico,
Então, o bancário fica sem assistência psicológica depois do assalto. Então, de qualquer maneira, tem uma reivindicação nossa que é garantir tanto a cobertura disso, o tratamento psicológico, psiquiátrico para o trabalhador depois do assalto ou do sequestro, e como para a família do trabalhador, porque se for o sequestro, normalmente eles sequestram a família, né, do bancário. Então, a gente tem a reivindicação da cobertura no plano de saúde, do tratamento, né, não só do médico, do psicólogo, mas também dos medicamentos que o bancário toma depois dos traumas que ele desenvolve, e é muito comum depois do assalto. Esse ponto nós não tivemos resposta na mesa de negociação. Registramos que é importante avançar, cobramos dos bancos isso e ainda não tivemos resposta. O que você acha? Como é que foi o debate na mesa temática? Primeiro, nós apontamos que há necessidade do banco fazer um acompanhamento médico-psicológico pós todo assalto que houver dentro de uma agência. Por quê? Nós entendemos que algumas perturbações que podem vir a ocorrer ao bancário ao longo dos meses, ao longo dos anos, pode ser derivado de um trauma de uma situação pós-traumática, principalmente numa situação de assalto. Não é comum você sair da sua casa hoje e alguém te abordar com uma arma ameaçando a tua vida, né, apontando e dizendo que aquilo é um assalto, que você vai ser assaltado, que se não der o dinheiro você vai morrer, certo? Na rua, dificilmente você vai sair depois tranquilo para poder atravessar uma calçada com aquela reação psicológica. No banco é igualzinho. Quando entra uma quadrilha especializada em assaltar banco, o cara entra com um armamento pesado, inibe o trabalhador, causa uma situação que nós vamos até mais. É uma situação de terrorismo dentro da agência, porque toda vez que você envolve armas, você envolve uma situação de terrorismo, que hoje, dentro da lei que regulamenta o comunicado de acidente de trabalho, já é reconhecido. Nós queremos que o banco faça um acompanhamento, não só médico, como psicológico, para todos os trabalhadores que presenciaram e vivenciaram dentro da sua unidade a situação de assalto. Hoje, a lei que estabelece, que regulamenta os convênios médicos, obrigam que os convênios tenham psicólogos para atendimento. Porém, alguns bancos utilizam-se de seguro-saúde e esses bancos não têm essa situação regulamentada ainda em lei. Porém, há um período aí para eles poderem se enquadrarem. Mas nós queremos que o banco se responsabilize pelo tratamento de toda a unidade que for assaltada. Alguns bancários não vão precisar desse tratamento, porque alguns bancários têm uma reação totalmente diferente. Outros, porém, precisam do acompanhamento psicológico e precisam do acompanhamento médico também. Não só no instante do assalto, no pós-assalto, mas também um acompanhamento a longo prazo, que pode vir trazer perturbação para o bancário, pode vir trazer baixo desenvolvimento dentro da categoria bancária e que fatalmente levará o bancário a um desempenho menor e a demissão, já que no tema de hoje nós estamos tratando da segurança privada, mas também da questão da saúde do trabalhador, né? Da questão da obtenção das metas, e vai diretamente ao encontro desse debate. É verdade. Então, você estava falando que tem banco que não tem cobertura do tratamento psicológico e psiquiátrico no plano de saúde, que é o seguro-saúde, que é o caso do Bradesco, e a gente tem cobrado isso do banco, inclusive, na pauta específica que nós apresentamos e na campanha que nós fizemos na mesa de negociação lá do movimento sindical com o Banco Bradesco. Essa é uma reivindicação e nós achamos que é uma reivindicação importante, que o banco deveria considerar essa questão da cobertura, que nesse caso, para o tratamento, no caso dos assaltos, dos sequestros, funcionam, são necessários, fundamentais, mas na vida, no dia a dia, né, é bastante importante, e os outros bancos têm o tratamento, a cobertura do psicólogo, né, e do psiquiatra no plano de saúde. Bom, então, na próxima semana, nós vamos discutir emprego. Emprego e condições, vamos continuar com o debate de condições de trabalho. Emprego, inclusive dialoga com a pergunta que nós recebemos aqui, de um bancário, falando da situação dos terceirizados, né? E perguntando para a gente da terceirização. Esse debate também está colocado no tema emprego,
E nós defendemos que todos sejam bancários, né? O serviço que é feito, que sempre foi feito por bancário, tem que ser garantida a convenção coletiva de trabalho para esses trabalhadores. Nós estamos reivindicando o cumprimento da Convenção 158 da OIT, a discussão que uma empresa tão lucrativa quanto os bancos, né? Os 6 maiores bancos tiveram aí, em 6 meses, os 6 primeiros meses de 2010, 21 bilhões e meio, né, de reais de lucro líquido, né? Líquido. Também tem um bancário que perguntou aqui para a gente, pediu para a gente disponibilizar as informações dos bancos, os números, né? Para o bancário e a categoria bancária perceber o quanto que os bancos estão ganhando dinheiro. Isso já está no nosso site, você pode acessar. É importante mesmo, e ele diz assim, olha, uma categoria informada, quando o trabalhador está informado, quando ele sabe o resultado dos bancos, ele vai se mobilizar mais para a gente conseguir as nossas conquistas, conquistar aquilo que a gente está reivindicando. Então, ele está certo. Com a mobilização, o acompanhamento do trabalhador da campanha salarial que a gente tem chance de sair com conquistas e com vitórias dessa campanha. Então, na semana que vem, o tema que nós vamos discutir é fundamental, é importantíssimo, é o emprego, o banco, principalmente nos bancos que tiveram fusão, mas não só, né? Só nesse ano os bancos já demitiram 18 mil trabalhadores no Brasil e contratam, né, também quase o mesmo tanto de trabalhador e fazem isso só para reduzir seus custos, essa rotatividade praticada pelos bancos para reduzir o custo. Quer dizer, os bancos ganhando dinheiro, um lucro altíssimo, não tem por que a gente aceitar essa prática da rotatividade para redução de custo. Não tem por que aceitar a demissão de trabalhador, né? E é isso, esse também são debates que a gente vai fazer na próxima semana, na discussão do emprego. Nós convidamos você, mais uma vez, a acompanhar essa discussão. A gente vai ter o próximo Momento Bancário em Debate, onde a gente vai dar essas informações para vocês do resultado da negociação e que a gente espera que na próxima negociação a gente avance de verdade, que tenha mais sim, né, mais resultado positivo a essas demandas do que não, o contrário do que a gente teve nessa negociação de ontem e hoje. É isso, eu agradeço a atenção de vocês, convido vocês a participar da campanha para que, de fato, a gente tenha vitórias. Agradeço a participação aqui do Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. E até o próximo Momento Bancário em Debate.